Nesta sessão será abordado o tema da reconstrução das memórias e práticas devocionais dos inícios do século XVIII, o caso do Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria. Temos connosco para abordar este tema a professora Maria Lourdes Correia Fernandes, apresentando brevemente a partir do texto que temos na ficha da sessão. É doutora de Cultura Portuguesa, desde 1992, agregada na Cultura Portuguesa e Espanhola, em 2004, e é desde 2005 professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde leciona nas áreas de Cultura Portuguesa e Cultura Espanhola. É investigadora do CITSEM, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e do CERN da Universidade Portuguesa. A sua investigação tem incidido fundamentalmente nos domínios cruzados da história religiosa, em particular da espiritualidade, das culturas e literaturas ibéricas e América moderna, história cultural, história e críticas literárias. Dirigiu diversas teses de doutoramento e dissertações de mestrado, organizou e participou em múltiplos colóquios e conferências internacionais, é membro de várias comissões científicas de revistas nacionais e internacionais, foi vice-reitora da Universidade do Porto entre 2006 e 2014 e é, desde dezembro de 2013, membro do Pontifício Comunitário de Ciência Histórica e Cultura Judaica. É autora de diversos livros e várias dezenas de artigos e artigos de livros publicados no país estrangeiro. Agradecemos evidentemente por ter aceitado estar connosco aqui nesta sessão do seminário e certamente seremos enriquecidos com aquilo que irá nos dizer. Muito obrigada. Obrigada, antes de mais, pelo convite e pelo desafio que me fizeram para apresentar o Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria. Não sei se me posso sentar. Eu devo começar esta... Muito obrigada a todos pela presença. Eu devo começar esta intervenção com uma nota prévia. Não é no plano teológico ou doutrinário, e muito menos no âmbito da história eclesiástica, que encontraremos os fundamentos ou o suporte teórico substancial para a análise que aqui farei do Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria, uma obra, como sabem, em 10 volumes, publicados entre 1707 e 1723, a que este autor dedicou quase 2 décadas da sua idade madura, e ele viveu 86 anos, nasceu em 1942 e morreu em 1728, publicou um conjunto vasto de obras, quase 20 títulos diferentes. Mas o seu aparecimento desta obra nestas décadas iniciais do século XVIII não parece resultar de um assumido enfileiramento em critérios ou em programas teológicos, em modelos doutrinários ou mesmo geográficos que haviam seguido diversos autores dos séculos XVI e XVII nas suas obras sobre a vida da Virgem, como exemplificam, eu prefiro apenas alguns casos mais influentes, a mais conhecida, do século XVI, Frei Nicolau de Dias, o livro do Rosário de Nossa Senhora, com diversas edições ao longo do século XVI, a do italiano Lucas Pinello, também na tradução portuguesa, a história da vida da Virgem Maria de Senhora Nossa, em 1626, 1631, 1679, o Frei Manuel dos Anjos, o Triunfo da Sacratíssima Virgem Nossa Senhora concebida sem pecado original, ou num plano mais alegórico e moral, António de Sousa de Macedo, EVA, ou Maria Triunfante, editada em Lisboa, 1676, 1700, etc, etc. Eu poderia continuar a enumerar ou exemplificar a grande diversidade de obras de temáticas marianas, várias dezenas no século XVI e XVII, a que teria de acrescentar um imenso número de sermões de enquadramento padrão. Mas basta lembrar aqui, para uma visão de conjunto sobre a importância da produção literária, teológica e doutrinária e de espiritualidade mariana, a bibliografia que já publicaram complementarmente José Marques para o século XVI e Maria da Graça Pericão para o século XVII e XVIII, assim como diversos estudos sobre o culto mariano na época moderna, nomeadamente no norte do país, com especial destaque para os de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e João Francisco Marques, e ainda a ampla e utilíssima síntese sobre Mariologia Portuguesa que Carlos Moreira Azevedo publicou no Dicionário de História Religiosa. Contudo, nenhuma das obras do século XVII e primeiras décadas do século XVIII acima referidas é comparável nos objetivos, na extensão e nos resultados ao Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria. Como não são também no que diz respeito à diversidade e à dimensão popular do culto que evoca, muito centrado nas devoções que a população tinha à Mãe de Deus, nas suas características e nas condicionantes antropológicas, resultantes de um cotidiano marcado pela diversidade nos domínios da saúde, das atividades agrícolas, marítimas ou outras.
Por isso, como comecei por referir, não é no plano doutrinário, teológico ou mariológico que esta obra se distingue, mas sim na vertente popular das devoções marianas, que com frequência se interligam, quando não se confundem, com as festividades anuais que são dedicadas à Virgem com diferenciadas invocações, como adiante exemplificarei. Neste enquadramento, é necessário ter presentes os principais significados e a utilidade informativa desta obra de Frei Agostinho de Santa Maria. Independentemente da discussão sobre o caráter historiográfico da obra, muitos autores criticam que não é muito objetiva, não é muito rigorosa, esse caráter historiográfico da obra, conforme concebemos hoje, que obviamente não tem em todas as suas componentes, tal como sucedia com outras obras congêneres da época. O Santuário Mariano é, sobretudo, uma fonte de consulta obrigatória, poder-se-á mesmo dizer imprescindível, para a apreensão e para a compreensão do papel das imagens devocionais marianas e dos seus usos, nomeadamente regionais, na época moderna. Importa realçar desde já que, para o autor, o critério de seleção e de registro de largas centenas de títulos assentou quase exclusivamente na fama que teriam então de imagens milagrosas. Este facto é determinante para compreendermos as seleções, as inclusões e as exclusões das imagens identificadas, descritas ou evocadas, existentes em cada diocese, arquidiocese do país. Como foram realçando os vários censores dos 10 volumes dos 10 tomos da obra, o trabalho de inventariação, localização e descrição dessas imagens milagrosas, dispersas pelo território de Portugal e do seu império, resultou de um esforço e labor gigantescos, quer nos seus propósitos, quer nos seus resultados. E foi não só pela dispersão territorial das imagens, algumas das quais em locais recônditos e de muito difícil acesso, por exemplo, as Covas do Rio, na Diocese de Viseu, mas sobretudo pela falta de notícias, escritas ou mesmo orais, sobre as origens da grande parte delas. Por isso o autor começou por referir, logo no prólogo Protestação do primeiro tomo, que muitos e vários autores escreveram várias histórias de milagres, em especial da clementíssima e misericordiosíssima Virgem Maria, sua mãe, pelo culto de várias imagens suas que em todo o mundo se veneram. Mas de muitas, diz, também não se acha nada escrito. Esta queixa da falta de memória e de registro, por vezes, como adiante mostrarei, o autor vê e justifica como falta de fé ou de zelo devocional, repete-se recorrentemente nas descrições de muitos dos títulos das senhoras elencadas na obra. Neste contexto, é de notar o esforço e a persistência do autor em recuperar, por vezes com alguma imaginação, essa memória e em proceder à identificação dessas imagens, esforço que empreendeu, cito, um pequenino zelo do culto da Beatíssima Virgem, que rapidamente percebemos que não era pequenino, e de meio da maior glória da Beatíssima Virgem, como tão obrigado aos seus favores. Tal empenho conduziu a um extenso trabalho que, contudo, não foi exclusivamente seu. De facto, tal como sucedera com os historiadores e os geógrafos anteriores, lembremos como exemplo o conhecido Jorge Cardoso, quando da elaboração do seu arqueológico lusitano, Frei Agostinho de Santa Maria, por um lado, tirou partido das muitas informações dispersas em obras impressas e manuscritas, com particular destaque para a informação recorrente, para este agiológico e para a coreografia portuguesa de António Carvalho da Costa, que havia sido publicada poucos anos antes, nesse século XVIII, assim como no que ao Bispado do Porto diz respeito ao então já centenário Catálogo dos Bispos do Porto, de Dom Rodrigo da Cunha, publicado em 1623. Por outro, também conseguiu envolver muitos correspondentes, sobretudo clérigos, amigos e devotos, que a ele se associaram para preencher as imensas lacunas de informação sobre as dispersas imagens. E está por fazer o estudo do impacto que o Santuário Mariano terá tido no recrudescer de muitas devoções e de novas imagens que foram surgindo no século XIX. A muitos agradece ao longo dos vários volumes. Dou apenas 2 exemplos relativos à Diocese de Viseu, através da referência a propósito da imagem de Nossa Senhora do Mosteiro, da Vila de Mões e da Nossa Senhora dos Prazeres do Carmo Pascoal, às notícias que lhe foram remetidas, e cito, pelo Dr. Fernando Luís da Silva, vigário-geral do Bispado de Viseu, que as procurou com grande cuidado e zelo. E o Dr. João Rodrigues Leitão, provisor do mesmo Bispado, que nos fez esta relação. Esta e muitas outras que ele dizou aqui, baseio numa relação que me fizeram chegar, etc. Assim, foi Frei Agostinho preenchendo lacunas e alargando o número de títulos descritos, apesar da confessada, por diversas vezes, falta de informações, sobretudo documentais, relativas a muitas das imagens, que, segundo afirmou em relação à esmagadora maioria, eram ainda naquele tempo, como algumas ainda hoje, veneradas como milagrosas pelas populações vizinhas.
Mas sabia que este trabalho não seria isento de polémica. E por isso, na protestação obrigatória na abertura da obra, este Agostinho Descalço reconheceu não ter podido visitar todos os santuários e, consequentemente, aceitou informações recebidas, acreditando na sua veracidade, ainda que, como afirma, e cito, a minha intenção foi de dizer a verdade do que havia e, faltando a ela, será por falta ou aumento das informações daqueles que me fizeram chegar. Então, de facto, não o inibiu de acentuar e referir, desde o primeiro tomo, o infinito número de milagres e prodígios que se fazem cada dia por meio desta piedosa senhora, o que o levou a afirmar que, com muita propriedade, se pode dizer que o reino de Portugal é reino próprio de Nossa Senhora. Por isso, o número total de títulos inventariados nos 10 tomos que constituem a obra é, como é sabido, muito vasto. Nada menos que 1779 imagens, dos quais 1298 títulos foram localizados no continente e nas Ilhas da Madeira e Açores, e se nos restringirmos ao continente, 1199. 1200 imagens praticamente. Neste total, quase não se... Estamos a falar só de imagens milagrosas, ou tidas como milagrosas. Isto é muito importante ter presente. Neste total, quase não se incluem pinturas, as poucas imagens pintadas, todas em tábua, que identifiquei, por exemplo, para as dioceses do Porto e de Viseu, não atingem meia dezena, imagens veneradas como milagrosas, mas estão só as esculturas em pedra, maioritariamente calcário ou madeira, localizadas em algumas igrejas e capelas, em várias ermidas e alguns santuários. Todos os censores da obra enaltecem, eu cito, a grande multidão de devotas e curiosas notícias, para muitos até agora ocultas. Penso que algumas continuaram ocultas, mesmo depois da edição da obra, e hoje, em alguns casos, ainda mais ocultas. Mas a distribuição das imagens é, tal como a dispersão territorial e populacional dos distintos arcebispados, muito diversa na sua quantidade e localização, como mostra o seguinte quadro, que sistematiza, apenas para o continente, o número total de imagens inventariadas pelo autor. Aqui estão ordenadas de modo decrescente por localização nos distintos arcebispados-bispados. Reparem, Corte e Cidade de Lisboa, 189, que inclui as 136 dos primeiros volumes e as 53 do sétimo, em que ele recupera algumas que no início não tinha, do arcebispado de Lisboa, 147, Coimbra, 120, Viseu, 119, Évora, 106, Braga, 101 e depois, menos de metade, o Porto, e depois a Guarda, Algarve, Lamego, Miranda, Leiria, Tomar, Elvas, num contínuo decrescente das imagens. Claro que Lisboa tinha muitos conventos e, portanto, isso também favorecia a existência de mais imagens. É um número muito elevado e muito significativo, não só da diversidade de imagens, mas também dos locais de peregrinação, de romaria e de procissões famosas na época, grande parte das quais ainda frequentadas na época da redação da obra, voltarei adiante. A monumentalidade desta obra, apesar do caráter muito repetitivo, quer da sua estrutura, começa com uma descrição de terras, que fala da origem da localização da imagem, descreve a imagem, tenta repor a sua origem, etc. Quer da tipologia dos conteúdos, não é nada compatível com uma apresentação condicionada pelos limites de uma comunicação como esta. E por isso, num tratamento necessariamente parcelar, e tem de ser parcelar para ser minimamente rigoroso deste santuário, à semelhança do que já fiz em outro espaço para a Diocese de Viseu, centrarei a minha análise de algumas características e de diversas problemáticas que a obra suscita nas informações e observações sobre as imagens existentes na primeira metade do século XVIII no território coberto pela Diocese de Porto, nos limites da época, naturalmente, onde o autor identificou 44 imagens, um número relativamente modesto comparado, por exemplo, com as 119 de Viseu, com as 120 de Coimbra, com as 101 do Arcebispo de Braga, só para contarmos com as envolventes. Já para não falar das de Lisboa ou do respectivo Arcebispado. Mas antes de entrar nessa análise, convém ter presentes outras motivações e objetivos que levaram este Agostinho Descalço a empreender tão vasta pesquisa e informação sobre as imagens milagrosas do mundo português. Para além da recuperação e do registro da memória, para além de ser esta uma obra de devoção individual, que o é, acima de tudo, baseada na sua própria crença no poder dessas imagens e, sobretudo, na sua profunda devoção mariana, o autor tem também claros propósitos de estímulo à devoção coletiva
narrativa através, em primeiro lugar, da localização e descrição das imagens, incluindo as suas possíveis origens, as suas características, o culto que tiveram ou mantinham, as peregrinações e romarias que suscitavam, sobretudo nas festividades de cada uma. Em segundo lugar, pela via da divulgação da sua história, do modo como elas organizavam e influenciavam as comunidades em que se inseriam, sejam pelas práticas devocionais, seja pelas dinâmicas sociais e até antropológicas que criavam ou alimentavam. Voltarei a esta questão mais adiante. Para já, importa realçar o claro enquadramento da obra na corrente historiográfica, especialmente ao longo do século XVII, tinha valorizado o estudo das antiguidades e da santidade do reino, num esforço assumido nos tempos pós-trento de recuperação e afirmação de práticas devocionais à Virgem e aos santos, mas que notoriamente se vinham esfriando nos finais de 600 e inícios de 700. Em simultâneo, cresciam as vozes defensoras da necessidade de um melhor conhecimento do território, a que não eram alheias as iniciativas de tendência ilustrada que visavam o levantamento sistemático de informações precisas sobre a organização territorial, a distribuição populacional, sobre a topografia, sobre as antiguidades, sobre a fundação e evolução dos conventos, sobre múltiplos factos e características do país, inclusive sobre práticas ou manifestações religiosas, tanto eruditas ou eclesiásticas como populares. A coreografia portuguesa de António Carvalho da Costa, 3 tomos entre 1706 e 1712, é disso um bom exemplo, razão pela qual é usada com frequência por Frei Agostinho de Santa Maria como fonte e autoridade para algumas das suas informações sobre localidades, santuários, imagens, ermidas ou romarias, etc. As recorrentes críticas do autor à falta de memórias e informações documentais, sobretudo das origens das imagens, estão quase sempre marcadas pelos mesmos tópicos e motivos, como a que expressa a propósito da imagem de Nossa Senhora de Géres ou de Ceres em São Romão de Paredes e da ermida em que ela era venerada. Esta ermida é muito antiga e assim já hoje não há quem dê notícia nem dos seus princípios, nem da causa por que se erigiu, nem em que tempo se dedicou a Nossa Senhora, se foi logo nos seus princípios, se depois correndo o tempo. E creio que o motivo seria prodigioso, mas a incúria dos homens faz que se percam as memórias das coisas que muito mereciam. Em consequência, hoje não é aquela casa muito frequentada, porque se esfriou a antiga devoção, e nem pela tradição podemos descobrir nada, nem a causa do seu título. Ou seja, do seu ponto de vista, a perda de memória era acompanhada da diminuição da devoção e até da esperança nos milagres, numa relação de mútua causalidade, como expressamente sugere quando fala da imagem de Nossa Senhora da Encarnação ou de Valda Cunha em Ancedo. Toda a devoção antiga que havia para com esta santíssima imagem da Rainha da Glória está hoje tão fria que só nos dias santos e domingos, em que se diz missa, entra a gente na sua casa. E a não dizer missa nela, não entraria ninguém. Não tem imagens, porque se extinguiu em todo o antigo fervor, nem se festeja em dia particular, porque o padroeiro e senhor da quinta não assiste nela. Não se referem milagres, nem maravilhas desta senhora, não porque deixe de as obrar continuamente, mas porque a falta de devoção as não conhece e porque os indevotos as não solicitam. Ou o caso de Nossa Senhora do Ferro, no Porto, se encontra no Museu da Arte Sacra, em que, apesar da manutenção da devoção, segundo diz, de toda a cidade, não era, e cito, como antigamente, em que resplandecia em milagres e maravilhas. Mas a nossa indevoção e frieza faz que a Senhora as suspenda, pois a não sabemos invocar com a verdadeira devoção. Apesar dessa frieza, ainda hoje se vê assistida, diz ele, se vê assistida dos devotos e ricamente ornada, e hoje conservada sem cabeça. Queixas similares se encontram em muitas outras passagens da obra, aplicadas aos territórios dos distintos bispados. Só a título de exemplo, devo referir que esta aqui já é repintada, já não é a pintura da época, mas foi repintada. Queixas similares se encontram em muitas outras passagens da obra, aplicadas aos territórios dos distintos bispados. Só a título de exemplo, refiro a que expressa a propósito de Nossa Senhora da Assunção, no lugar da Chã, bispado de Viseu. Assim fica a memória da sua origem sepultada no pego do esquecimento, como estão muitas outras, de que não sabem dizer mais que serem milagrosas e buscada pela devoção dos povos. Ou sobre Nossa Senhora da Graça, no lugar de Silva Escura, não consta de seus milagres particulares, porque nem aquela gente faz dela memória, porque todo o seu emprego é na cultura da sua terra e só no trabalho cuida. Ainda que a Senhora atenda a todos os pedidos. Ou Nossa Senhora da Assunção de Cadagens, de quem não se referem milagres particulares, porque não houve nunca curiosidade de fazer deles memória, etc, etc. A especificidade das imagens veneradas como milagrosas no levantamento que fez Frei Agostinho de Santa Maria
na sua maioria, esmagadora maioria, esculturas de pedra, especialmente calcário, de pedra dançante, como sabem, e de madeira, criava ou alimentava tipos de devoção e de práticas religiosas distintos dos motivados pelas pinturas em madeira ou frescos, presentes em múltiplos espaços interiores das igrejas. Pinturas que apelavam a uma simbologia e a referentes bíblicos, patrísticos ou a geográficos, dificilmente compreensíveis para a população não letrada. A antiguidade daquelas imagens escultóricas, na maioria dos casos com origens indefinidas, a que se aliavam tradições associadas à crença viva em milagres operados por seu intermédio logo após o seu aparecimento, reforçavam a convicção de que tais imagens eram representações materiais da divindade de Maria, como se ela estivesse presente, e do seu poder de mediadora junto do seu Filho, capaz de acudir aos pedidos, às dificuldades e aos anseios dos que a ela se dirigiam em romaria, em procissão, em oração e gestos vários, nomeadamente os do reconhecimento das mercês recebidas com a deposição, por exemplo, de esvotos. Nas secas, nas doenças, nas calamidades várias que afetavam indivíduos e comunidades, o recurso a Nossa Senhora, através da sua diante Nossa Senhora, Mãe de Deus, que está quase sempre representada como menino, representação material, sobretudo do Mãe de Deus, por vezes referida como milagrosamente aparecida, estabelecia uma relação direta com a vida pessoal, familiar e das próprias comunidades dos devotos. Em simultâneo, a sua localização em espaços cada vez mais sacralizados, até por orientações pós-tridentinas, ermidas ou capelas erigidas para guardar a imagem, como exigido em Trento, que se transformavam em santuários de uso coletivo de diversas comunidades, algumas até distantes. Eram, portanto, imagens com poder e veneração muito diferentes da representação pictórica que, embora também material, obviamente, saída das mãos de pintores, não era representada em corpo humano fisicamente palpável, nem com o mesmo realismo visual, não saindo facilmente em procissão, não se lhe atribuindo a mesma capacidade milagrosa. Tinha simbologias nem sempre compreensíveis e, consequentemente, não tinha um impacto tão forte junto do povo que não sabia decifrar as narrativas que subjaziam às imagens pictóricas. Enquanto estas visavam sobretudo a oração, a meditação e a contemplação individuais, mais conceptualizadas ou ocultas, ou experiências espirituais apoiadas em narrativas que lhes davam sentidos e mensagem, por exemplo, pela visualização e a explicação de passagens concretas dos Evangelhos, das vidas dos santos, usadas nas pregações, as imagens corpóreas, algumas com proporção humana, como esta da Nossa Senhora do Ferro, cuja, diz, é do tamanho das mulheres, cuja origem se perdia no tempo ou se materializava em imagens celestiais, pareciam responder melhor, nessa tradição popular, como sabem, Trento foi muito cuidadoso neste controle, mas eram as tradições populares, pareciam responder melhor naqueles tempos pós-Trento, que reforçavam o uso das imagens no seu papel evocador da divindade, mostrou o Fausto Sanches Martins, às vivências terrenas, cotidianas do povo e às dificuldades da vida humana, sobretudo de comunidades que a partilhavam. Daí que as romarias, as procissões, as peregrinações aos santuários vários, alguns distantes das localidades dos crentes, constituíssem momentos mais ou menos ritualizados das práticas devocionais e não necessariamente da vida espiritual interior dos que as frequentavam. De facto, as descrições de romarias, de procissões, de festas religiosas e profanas, para além dos milagres genericamente referidos ou identificados como reais, e histórias locais que Frei Agostinho de Santa Maria vai disseminando ao longo da sua obra, mostram bem esse caráter e conceito diferenciado das esculturas e dos seus significados mobilizadores das devoções populares. Além disso, a categoria de objeto móvel, importante, por exemplo, nas procissões, que facultava uma visualização coletiva embelezada, com flores, com mantos, com vestidos, conferia à escultura características devocionais específicas, que levou várias comunidades a encomendar novas imagens, mais leves, por exemplo, de roca e vestidos, para serem ou de madeira, porque as de pedra eram demasiado pesadas, para serem transportadas nas procissões, substituindo as de pedra por serem, como eu disse, demasiado pesadas. Mas a estas características escultóricas não era alheia a sua dimensão artística, a sua expressividade capaz de suscitar sentimentos e devoções particulares. Efetivamente, a qualidade da escultura e dos seus adornos resultava de práticas artísticas sobre materiais mais moldáveis, a pedra calcária ou a madeira, mas também se manifestava na vertente estética que com frequência realçava a própria devoção.
do Santuário Mariano, várias vezes o autor salienta a formosura da imagem, não só segundo valores artísticos humanos, mas também enquanto, do seu ponto de vista, manifestação da beleza divina, fazendo com que a formosura de tais imagens suscitasse só por si a emoção e a adoração, ou que sugerisse, confirmasse a criação divina. De facto, em diversos casos, o autor elogia tal beleza para acentuar o seu caráter mais divino que humano, como faz, são alguns exemplos, quando refere a excelente escultura de Nossa Senhora da Piedade de Melros. Eu tenho dúvidas que seja esta. Foi esta que me foi fornecida, mas parece muito moderna ou está muito pintada, muito retocada, que causa tanta compunção nos corações daqueles que atentamente lhe põem os olhos, que dificultosamente podem deter as lágrimas. Ou a imagem muito linda de perfeita escultura de Nossa Senhora da Graça de Ovar, que não é, eu estou convencida que não é esta que é divulgada como sendo a Nossa Senhora da Graça de Ovar, mas ele diz-nos que é a primeira, que ela tem um menino no braço esquerdo e ela tem aqui no braço direito. Ela está a dar uma manária a Nossa Senhora do Leite e não a Nossa Senhora da Graça. Mas é esta que circula e que é visitada, eu tenho esperança de encontrar. Aliás, tem uma coroa de prata e esta coroa é do próprio material. De qualquer maneira, uma imagem muito linda e de perfeita escultura. Porque tinha, exatamente, ou a admirável escultura e a soberana majestade de Nossa Senhora da Consolação do convento, não é esta, do convento dos Joios no Porto, que eu não consegui saber onde se situa, não sei o que aconteceu às imagens do convento dos Joios do Porto. Talvez aqui alguém saiba, eu tenho essa esperança. Ou a beleza da pequenina imagem de Nossa Senhora da Ajuda em Lordelo do Louro, de tantas perfeições, que na altura pertencia à comarca da Meira, como explicou, de facto está no Carvalho da Costa, de tantas perfeições e formosura que se tem por angelical, ou formada pelas mãos de anjos, sendo o menino igualmente formosíssimo, razão pela qual não mereciam os da terra tocar com as suas mãos as obras que fizeram as do céu. Ou, ainda hoje é venerada, como sabem, ou o rosto devotíssimo de Nossa Senhora da Piedade, ou do Terreiro, no Largo da Alfândega do Porto, a que está na capela não é esta está guardada na Igreja de São Nicolau, a da capela é mais moderna, ou a grande devoção e formosura de Nossa Senhora de Agosto, que estava numa capela em frente à Sé, que agora está na Capela dos Alfaiates, como sabem, com um curioso ornato de rindas abertas na mesma escultura de pedra e com um menino igualmente lindíssimo, ou a grande formosura muito bem estofada de Nossa Senhora da Piedade do Santuário da Rifana de Sousa, não é esta, ou a tanta perfeição e formosura que mais parece fábrica de anjos que dos homens, de Nossa Senhora de Guadalupe de Águas Santas, ou a majestosa presença e a grande formosura da Nossa Senhora do Ol da Ribeira, eu não localizei esta, que lá está, e é de roca, é de madeira e tem nos seus braços um menino doce fruto do seu virgínio vento, que é estranho, como é que a Nossa Senhora do Ol tem um menino nos braços. Ou a admirável escultura obrada de pedra de muita perfeição de Nossa Senhora do Marão, com um menino também de rara formosura e graça, ou um menino, ou mesmo os vestidos de que são exemplos, tem graça, de que são exemplos os riquíssimos ornamentos da mãe e filho representados na imagem de Nossa Senhora do Viso, do Santuário de Penaguião, etc, etc. Ou, alargando a Diocese de Viseu, a beleza de Nossa Senhora de Rhodes, cuja imagem é de tanta formosura e graça, que a todos os que nela põem os olhos lhe rouba os corações e lhes causa uma grande devoção e respeito. Podíamos alargar a todas as outras dioceses e arquidioceses similares referências. Muitas das imagens foram estufadas ou pintadas, e algumas repintadas já, algumas com perfis de ouros, com estrelas de ouro, com flores, com manto, algumas com vestidos de cores diferentes, conforme as épocas do ano. Outras sofreram restauros que lhes alteraram a própria estrutura e configuração externa, como sucedeu com Nossa Senhora da Batalha. Antigamente, a ornavam com preciosos vestidos, porém, de poucos tempos a esta parte, a consertavam e lhe rebordavam as roupas, formadas da mesma pedra, com pedraria e lavores levantados de betume e dourados, com que se vê ricamente estofada. Põem-lhe touca ou toalha e manto de tela, que são somente os ornatos postiços, além da coroa de prata.
São apenas alguns exemplos, mas que mostram como a execução de muitas imagens pretendeu transmitir mensagens, sentimentos e expressões capazes de provocar a devoção dos que as contemplavam. É certo que, em alguns casos, o autor não omitiu o desagrado pela falta de cuidado na conservação de alguma delas, como sucedeu com a Nossa Senhora de Armelo ou da Ajuda em Ancedo, numa quinta que ocupou o terreno no antigo mosteiro do convento grande de Santo Agostinho, deteriorada pelo dano que nela é causado o tempo, porque sendo de escultura de madeira, para haverem de a conservar, o fizeram com muita parte de betume, pela ter muito danificado o caruncho. E como por aquelas partes assim os pintores como os escultores não são divinos peritos, talvez o remédio que lhe fizeram arruinaria mais a sagrada imagem. E como se isto não bastasse, colocaram num trono ou pianha de madeira pintada ou mal pintada. Em várias outras passagens da obra, Frei Agostinho se queixa da fraca qualidade artística ou estética do estofo das imagens, dos retábulos ou dos tronos que recebiam as imagens, sobretudo em terras do interior do país, porque por aquelas partes raras vezes se encontra quem pinte bem. Por outro lado, preocupou sempre o conhecimento ou a história da origem das imagens, porque nessa origem devia radicar o seu caráter milagroso, porque nessa origem queria apoiar a longa tradição, a continuidade e permanência das devoções e dos milagres no decurso dos tempos. Mas a informação de que a grande maioria delas era muito antiga, de que não havia registros escritos e que por vezes nem a tradição guardava qualquer memória no presente, dificultou-lhe claramente esse apoio. Ou, noutra perspectiva, permitiu-lhe a sugestão da origem milagrosa. Valiam-lhe naturalmente a fé e a continuidade das devoções e das peregrinações, as concorridas romarias em alguns casos, as procissões em outros, os ex-votos ainda existentes, sobretudo em algumas capelas e ermidas. Enfim, a sacralização dos locais que guardavam as imagens e permitiam e alimentavam a veneração popular. Na falta de informações, escritas ou orais, sobre a origem das imagens, recorria à imaginação das causas que poderiam ter estado na base do seu aparecimento e suas devoções. Na Idade Média, a perseguição aos mouros e a resistência dos cristãos, e por isso muitas foram escondidas. O aparecimento da Virgem, a gente simples pedindo adoração, ou que fizessem uma ermida ou capela. A resposta desta gente à invocação em momentos de dificuldade, as visões e aparecimentos da Senhora materializadas em imagens que a representavam que, como ali atrás se disse, por seu intermédio operavam milagres e maravilhas. Nestes casos, o autor assumiu mesmo e explicitou a imaginação dessas possibilidades, como fez, ou só alguns exemplos, a propósito da imagem de Nossa Senhora da Guia, na Quinta do Bispo, em Santa Cruz, hoje Santa Cruz do Bispo, de grande devoção e de cuja origem, diz, não se sabe nem de onde veio, nem quem ali a colocou, nem a causa do seu título, adiantando que podia ser, bem, fossem alguns mercadores, os primeiros, que edificaram a ermida, que depois reedificou o Bispo de Rodrigo em seu tempo. Ou ainda sobre Nossa Senhora dos Anjos no convento franciscano de Azurara, de Claustrais, sobre que nenhum dos cronistas assenta com certeza nada dos seus princípios, a imagem que eu tenho é claramente do século XVIII, não é? Adiantando que bem pode ser que já ali houvesse ermida e que nela fosse venerada a Senhora dos Anjos no tempo que os primitivos filhos de São Francisco vieram a Portugal e que fossem buscar a esta Senhora para que debaixo do seu amparo e proteção assegurassem os seus aumentos. Ou Nossa Senhora do Castelo, em Gaia, na meia encosta, de que nem por tradição se sabe onde esta sagrada imagem se depositou. E assim escrevemos, diz ele, agora por conjecturas, o que então se podia fazer, deixando-nos esse sucesso posto em memória. Ou Nossa Senhora do Marão, de que não há tradição de que modo fosse o seu aparecimento, que verdadeiramente seria muito maravilhoso. E a Senhora se manifestaria, ou algum pastorinho, ou outra qualquer inocente criatura, e lhe mandaria que naquela paragem lhe edificassem uma casa, o que logo se executaria. O aparecimento a gente simples e a crianças, geralmente pastores, é frequentemente referido ao longo da obra, em particular em lugares mais ermos, interiores ou de montanha. Assim sucederia com a imagem de Nossa Senhora do Salto, com o seu maravilhoso aparecimento no penhasco, que se recolhia a uma lata quando aparecia a umas pastorinhas que dos lugares de Alva e Sernande iam àquele sítio acrescentar algumas cabras. Referiam estas, repetidas vezes, continuo a citar, o favor que aquela senhora lhes fazia e seria com grande sinceridade e lhaneza. E acrescentavam que depois se recolhia em aquela lapa. Um lavrador curioso desejou ver a senhora para confirmar a veracidade das imagens, mas não a viu. E
retirado do lavrador, continuou a citar, veio a senhora a falar àquelas pastorinhas e lhes ordenou, dissessem àquele homem, lhe edificasse naquele lugar uma ermida em que queria ser venerada e buscada. Ou a imagem de Nossa Senhora de Silgueiros, ou da Assunção, do Bispado de Viseu, em que o autor sugere que, porém, dos últimos tempos, cito, a imagem manifestaria ao Senhor algum singelo e cândido pastorinho, ou alguma inocente pastorinha, a qual anunciaria a sua grande dita a alguns moradores que já ali havia. Ou Nossa Senhora da Graça, do lugar de Silva Escura, sobre o que Frei Agostinho, não tendo conseguido qualquer informação sobre a origem e princípios, conclui que se pode ficar na conjectura de que a senhora apareceu naquele sítio alguns pastorinhos ou vaqueiros que apacentariam por aquela mata os seus gados, os quais dariam aviso da sua boa vida aos que depois foram e lhe edificaram a casa. Origens antigas, portanto, mitificadas em resultado do desconhecimento da origem, na maior parte dos casos. Desconhecimentos que, com frequência, Frei Agostinho atribui não só à pouca valorização da memória das antiguidades dos objetos, mas também ao desleixo das povoações, por vezes apenas em resultado da sua pobreza e necessária ocupação de sobrevivência, como vimos. Desconhecimento que permitia explicações míticas ou fantasiadas pelo povo, ou inspirado em casos similares ocorridos em outras localidades ou mesmo em outros países. É o próprio autor que evoca outros exemplos, como faz a propósito da ignorância sobre o aparecimento de Nossa Senhora da Conceição no lugar despedrado em Pinhel, numa passagem em que remete para outras imagens cuja fama milagrosa era bem conhecida, e algumas tinham já merecido obras específicas. Muitas imagens se enterraram como Nossa Senhora da Luz de Carneiro. Outras se ocultaram em brenhas e lugares tão inacessíveis e ocultos que só as pessoas que as ocultaram as podiam descobrir, como a imagem de Nossa Senhora das Dores de Vila de Tormes. Muitas destas se descobriram por revelação que fez Deus e a mesma Senhora aos que as descobriram, como foi a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe em Biduecas de Toledo, ou junto a Cáceres e Trujillo. Outras, por ministério dos anjos, se puseram em parte aonde foram vistas e foram descobertas não só pelos singelos pastores, mas pelos mesmos irracionais, como as imagens de Nossa Senhora de Persiana e a Senhora das Virtudes junto à Zambuja. E assim podia esta imagem de Senhora da Conceição ser posta naquele lugar em que se manifestou por ministério dos anjos, porque também não devemos dizer que, por acaso, ali se encontrou. A obra é também muito importante para as informações sobre as invocações, sobre os títulos e materiais das várias imagens. Estas invocações estudadas em várias dioceses e arquidioceses é muito interessante para ver a geografia das invocações, que são diferentes, por exemplo, das do Bispado de Viseu, que são maioritariamente a Nossa Senhora da Conceição, da Assunção, das Neves, da Ribeira, da Expectação e do Rosário. Aqui, a Nossa Senhora da Piedade, há 3. A Nossa Senhora da Graça, 2, a Nossa Senhora do Ol da Expectação, 2, e depois só uma. A da Silva, da Saúde, da Vandona, do Ferro, da Batalha, do Claustro, da Guia, da Conceição, da Águas Santas, da Boa Nova, da Hora, dos Anjos, da Campanhã, de Meinedo, do Salto, de Valinhos, de Areias, Entre as Águas, Consolação, Copacabana, do Val, da Lapa, do Pilar, da Ajuda, da Gosto ou Assunção, das Chãs, da Guadalupe, do Castelo, do Socorro, do Marão, das Geres, da Encarnação no Val de Cunha, da Ajuda, sobre Tâmaga, das Maleitas, do Viso, do Miradouro. Deixa também importantes informações sobre as dimensões e muitas delas estão ligadas aos locais ou ao milagre que terá originado a sua devoção. Deixa também importantes informações sobre as dimensões das imagens, fundamentais, tal como as dos materiais, para a identificação ainda hoje. A Nossa Senhora da Vandoma na Sé, que toda a gente conhece, que está exposta, assim como a Nossa Senhora da Silva, a Nossa Senhora da Conceição de Lessa, que era do convento da Conceição, agora está na igreja de Lessa, a Nossa Senhora de Agosto, a Nossa Senhora de Meinedo, a Alta, agora há uma nova, já mais tardia, mas a Alta, porque ela é de facto do tamanho das pessoas, a Nossa Senhora do Ferro, do tamanho das mulheres, como ele diz, outras ainda da gigantada proporção, portanto, com 7 palmos ou mais, como a Nossa Senhora de Valinhos, do Monte Córdoba, muito grande e pesada, e a Nossa Senhora da Consolação, no convento dos Córregos São João Evangelista, antigamente roca e vestidas, hoje madeira. De média dimensão, 4 a 5 palmos, a medida é sempre de palmos, a Nossa Senhora da Saúde, na Sé do Porto, a Nossa Senhora que está no Claustro, a Nossa Senhora da Batalha, também na Sé hoje, a Nossa Senhora da Guia, Santa Maria do Bispo, a Nossa Senhora de Campanhã, a Nossa Senhora do Marão, a Nossa Senhora sobre Tâmaga,
a Nossa Senhora das Maletas, ou do Loureiro, em Baião, a Nossa Senhora da Expectação, em Águas Santas, e ainda a da Piedade, em Meldes, a da Copacabana, nos Loios, a do Val, também nos Loios, a das Chãs, em São Mamede, a da Piedade, em Arifana de Sousa, do Castelo, em Gaia, da Roque Vestidos, como vimos, a do Hermelo, da Ajuda, em Anceda, do Viso, em Vila das Fontes, e a Nossa Senhora da Boa Nova, em Matosinhos. E as de pequena dimensão, pequeninas, a Nossa Senhora da Lora, há um ao lado, está esta com truzidia, porque tem um vestido recente, branco, muito luminoso, com a luz, quase não se vê. O menino é muito pequenino ao colo, mas eu estou convencida que a verdadeira que ele fala é esta que está no nicho, na capela antiga, de pedra, com o menino ao colo, e a de pedra, esta aqui eu suponho que é de madeira, mas trouxe-a porque ela continua com a Nossa Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, a Nossa Senhora da Graça, em Ovar, esta que eu acho que não é da Graça, a Nossa Senhora de Entre as Águas, em Valga, que eu também creio que não é esta, há duas, há uma agora mandada fazer pelo Bispo Dom João ao Lavrador, em 2000, que é que sai em procissão, a Nossa Senhora da Ajuda, em Lordelo do Ouro, que de facto é lindíssima, a Nossa Senhora da Piedade, do Terreiro, que está em São Nicolau, a Nossa Senhora do Ó, na Ribeira, não é esta, que esta é da Roca, a Nossa Senhora da Graça, no Colégio dos Meninos Órfãos, a única que é em Alabastro, eu não consegui saber do seu paradeiro, a Nossa Senhora do Pilar, dos Anjos, a do Pilar que está lá também não é original, a original está guardada e só sai a 15 de agosto, a dos Anjos, das Areias, de Guadalupe, de Geras, de Miradouro, e sem informações sobre as suas dimensões, a Nossa Senhora do Claustro, a Nossa Senhora de Águas Santas, a da Lapa, a do Socorro e a Sobretânica. Além dos aspectos já referidos, e porque o tema de fundo é o das peregrinações, de fundo deste ciclo é o das peregrinações, parte significativa do interesse desta obra reside no facto de nos fornecer informações preciosas sobre alguns aspectos do viver religioso e das suas expressões coletivas, que não raras vezes se confundiam também com formas de sociabilidade de inequívoco relevo na época. De facto, como grande parte das imagens inventariadas e descritas mantinham culto nos primeiros anos do século XVIII, ou ainda era viva a memória desse culto, são muito interessantes as informações sobre as peregrinações a alguns santuários, sobre romarias e procissões, que por um lado mantinham viva a devoção de Nossa Senhora e por outro iam alimentando práticas de sociabilidade e festividades de grande significado antropológico, além do religioso. São por isso de enorme interesse referências à diversidade das ermidas, de capelas e santuários, distribuídos pelo território português ou sob a administração portuguesa e que contribuíam para a afirmação da identidade local ou regional. São, igualmente, as referências à existência de irmandades, confrarias ou simplesmente mordomos ou ermitões que velavam pelas festividades de Nossa Senhora e pela guarda das imagens em distintos lugares, que dá também a composição, o número, as atribuições. Finalmente, sobre a grande diversidade de ex-votos que alguns santuários ou ermidas guardavam como fruto das ofertas do povo e como prova dos milagres operados. No caso do Diocese do Porto diz respeito, tinham irmandades e festividades associadas normalmente à manutenção da festividade. A Nossa Senhora da Silva, a Irmandade dos Mestres Ferreiros, a de Agosto, a dos Oficiais de Alfaiate, a de Vendôme, uma Luzita Irmandade com grande fervor, a do Claustro da Sé, Irmandade que assiste à Senhora não só com muita devoção, mas com grande despesa. E a do Ferro, a ermida abaixo, na altura a ermida hoje está no museu, a Irmandade que serve com muita devoção. A Nossa Senhora da Consolação dos Loios, a Irmandade que se tem pela mais antiga daquela cidade. A da Nossa Senhora do Val, uma Irmandade como a de Lisboa. A Nossa Senhora do Pilar, a Irmandade em que entrou a gente mais principal daquela cidade. A da Ajuda, uma devota Irmandade com irmãos que servem a senhores moradores na cidade do Porto. A das Sete Fontes, uma lustrosa Irmandade com grande zelo e fervor. A da Graça do Ovar, uma muito lustrosa Irmandade que se compõe de todos os estados. Todos se empregam com grande fervor em seu serviço e assim têm muitos e ricos ornamentos. Anda no Guadalupe, em Águas Santas, confrarias e sacristão que pede esmola. A de Monte Córdoba teve em tempos antigos ermitães muito santos e ainda hoje um ermitão virtuoso que tem cuidado do ornato e asseio no altar da Senhora. A Nossa Senhora do Ó da Ribeira, servida de uma devota irmandade que se compõe dos moradores circunvizinhos e todos se ocupam com fervoroso afeto no serviço desta Senhora, etc, etc. As peregrinações,
romarias, procissões, festividades, que têm por referência normalmente a datas concretas e são as maioritárias, esmagadoras. A da atividade em 8 de setembro, a da purificação em 2 de fevereiro, a da Assunção em 15 de agosto, a da expectação em 18 de dezembro. A Nossa Senhora da Silva a 8 de setembro, a Nossa Senhora do Ferro a 8 de setembro, a do Oval todos os domingos e dias santos se canta o terço de 5 mitérios naquele convento da tarde. Da Nossa Senhora da Consolação nos Loios, especialmente as mulheres pejadas, em todos os quartos domingos do ano se faz procissão da tarde pelo claustro. A Nossa Senhora de Copacabana não tem dia certo, é quando os padroeiros ou administradores da sua capela o ordenam, é de grande devoção naquela cidade e obra muitas maravilhas. A Senhora do Pilar, a 15 de agosto, buscada com muita veneração e frequentada de romagens. Inumerável o concurso do povo, que de todas as partes concorrem em Romaria àquele mosteiro da Serra. Fora deste dia há outro concurso muito grande de gente e dia do Espírito Santo, com a ocasião de ir a gente a visitar o Santo Cristo de Matosinhos, essa vida e este percurso. A Nossa Senhora da Ajuda, hoje lhe assiste um devoto ermitão muito zeloso de culto e serviço. A da Boa Nova, por o sítio ser muito agreste e ermo, é pobre e não tem assistência das mais ermidas, ainda assim é buscada dos que esperam boas novas dos ausentes e feliz sucesso dos seus negócios. E a Nossa Senhora da Hora, nos domingos, dias santos e nos sábados e quaresma, buscada de toda a gente do Porto. A Senhora de Campanhã, quando há falta de água, de sol para as novidades daquela freguesia e os circunvizinhos recorrem à Senhora e a levam em solene procissão. A Senhora da Piedade, em Melras, em todo o ano concorre de várias partes a gente a buscar remédio dos seus trabalhos na Piedade desta grande Senhora. Nossa Senhora das Areias, em Ovar, muito antiga aquela casa de grande devoção e romagem. A Nossa Senhora de Entráguas, os romeiros tiram pós da mesma pedra que bebem nas suas enfermidades. A Senhora do Salto, o maior concurso dos fiéis, porque do Porto e Arredores e de outras partes mais distantes vem inumerável gente. A Nossa Senhora das Maleitas, o Loureiro em Baião, todos os anos concorrem a Santuário da Senhora, várias procissões e as mais delas parece que são por votos que se fizeram, etc, etc. A Nossa Senhora de Guadalupe, em Águas Santas, vêem-se naquela Igreja da Senhora muitos quadros que lhe ofereceram. Falta aqui a folha dos ex-votos. Ainda sobre as romagens, Nossa Senhora do Viso, nesta ocasião se faz em seu louvor uma grande, portanto, a 8 de setembro, e numerosa feira do espaço de 3 dias. Neste tempo é muito grande o concurso da gente, porque então vão todos a pagar à Senhora os seus votos e promessas. Este pagamento dos votos levou a que, ainda no século XVIII, algumas delas estivessem verdadeiramente pejadas de ex-votos. A Nossa Senhora da Conceição em Lessa, memórias que, como depois das vitórias que a Senhora alcançava, se penduravam como troféus em seu tempo. Ali se vêem 2 grandes peles de lagartos cheias de palha, 12 esperões de esbandar, pedaços de amarras, grilhões e cadeias de cativos, mortalhas de pessoas, tábuas de pinturas que relatam outras tantas maravilhas. Nas paredes da sua capela, no caso da Copacabana, nos Loios, se vêem de uma e outra parte alguns quadros de pintura e nelas pintados os milagres em Mercedes. Na Senhora do Oval, dos Loios, vêm cobertas as paredes da igreja e parte da capela, onde os ornatos dela o permitem. Na Nossa Senhora do Pilar, são sem número, e tanto que toda aquela igreja se vê ornada curiosamente com os quadros, mortalhas e outras insígnias de cera e prata. Começam estes quadros desde a sinalha de todo aquele grande templo até o chão, e entre os quadros se vêem as mortalhas. Entre uns e outros, braços, cabeças e pernas de cera e prata, e as coisas desta qualidade, desde a porta até a capela nova. Nossa Senhora da Lapa, na Foz, em que está sem culto hoje, obrigados dos seus favores, também privado, lhe vão tributar as promessas que lhe fizeram, e assim como as esmolas que se oferecem à Senhora para o seu culto e serviço, se vê a sua vida muito ricamente adornada. Ou Nossa Senhora de Guadalupe, em Águas Santas, muitos quadros que lhe ofereceram em ação de graça das mercedes que neles se vêem pintadas. Muitas mortalhas que se dedicaram aos que já estavam sem esperança de vida, e outros muitos sinais, memórias evidentes e conhecidos milagres que a Senhora obrou. Também os navegantes têm experimentado no mar muitos e grandes prodígios, como estão testemunhados os navios pequenos que se lhe dedicaram e vêm suspensos no teto da sua capela, etc, etc, etc. Em relação aos milagres, em todas ela refere, ou exemplifica, ou afirma que são muitos os milagres que fazem, exceto em 2 casos. Na Nossa Senhora do Claustro, na igreja de Santa Clara, uma história estranha.
e a Nossa Senhora da Encarnação ou da Cunha, pintada em tábua em acervo. Por todos estes motivos e dados, já vai longa, outros se poderiam ainda aduzir, esta é claramente uma obra de profunda devoção, de acordo com modelos claramente barrocos, entre aspas, nomeadamente pela valorização do papel da Mãe de Deus como mediadora com o Filho, quase sempre presente, pela promoção de romarias, procissões, pregações, festas, milagres, ex-votos. Mas é também uma obra que ilustra bem a afirmação crescente da importância do resgate de informações, de memória de memórias, de correção de algumas ideias ou tradições, porque ele corrige algumas, ele diz que é assim, mas não é, de promoção de um conhecimento do território, em que necessariamente inclui as suas culturas religiosas, em particular dos fenómenos devocionais coletivos e do património que os materializa. Por isso, como comecei por referir, a obra enquadra-se também no contexto historiográfico e geográfico dos inícios do século XVIII, em que, apesar da afirmação crescente da racionalidade ilustrada, Frei Agostinho queria continuar a lembrar e a afirmar vivências, sentimentos, emoções e, sobretudo, referentes religiosos e culturais que ele, como muitos dos seus contemporâneos, não queriam deixar desaparecer, esgotar, apagar ou, como diz, esfriar. Hoje são sobretudo referentes histórico-culturais, artísticos e patrimoniais, que sem o conhecimento ou a percepção das suas múltiplas valências e significados, sem um enquadramento narrativo e antropológico que lhes subjazem, dificilmente serão corretamente identificados ou justamente compreendidos e interpretados. Inequivocamente, o registro das memórias que quis fazer Frei Agostinho de Santa Maria, mesmo considerando o embelezamento, a mitificação ou a imaginação de tais memórias, é hoje um repositório cultural de inequívoco valor que a historiografia, a museologia e a museografia não podem ignorar, porque nele se encontram elementos preciosos, e em alguns casos muito rigorosos, porque em alguns casos ele descreve exatamente a imagem, para identificar não só obras de arte sacra, mas também os processos e contextos da transformação que elas foram sofrendo, alguns deles com o propósito de as embelezar, segundo padrões de quem ordenou tais transformações, ou dos artistas que o fizeram, ou para as tornar mais leves. Seja como for, muitas delas resultaram de devoções, de vivências cotidianas ou sazonais do sagrado, mais ou menos acompanhadas por responsáveis eclesiásticos, por confrarias e irmandades que as alimentaram e suportadas num tipo de arquitetura que as acolhe, tanto em ambientes citadinos como rurais. No seu conjunto, configuram facetas profundas e persistentes da cultura e da religião que, por isso mesmo, foram resistindo às mudanças dos tempos e chegaram até aos nossos dias.